Meu querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E neste domingo a palavra de Deus proclamada em nossa celebração litúrgica nos revela a suavidade e a bondade de Deus. Deus sempre caminha conosco. E Ele move o nosso coração, a esperança, e nos garante a sua presença, mesmo em meio às tempestades. Por isso nós devemos ter sempre confiança no Senhor, que não nos abandona jamais, como nesses tempos em que vivemos da pandemia de Covid-19. Vem sempre nosso socorro, nosso Senhor, e impede que nós pereçamos. A primeira leitura é um trecho retirado do primeiro livro dos Reis, precisamente do capítulo 19, versículo de 9 a 13. E nós aí aprendemos com a primeira leitura que Deus nos fala de muitas maneiras, especialmente nos fala no silêncio do coração, com o relato da primeira leitura, segundo o autor sagrado do livro dos Reis, Deus não aparece a Elias, que se encontrava em oração no Monte Horebe, no interior de uma gruta. Deus não lhe aparece de acordo com aqueles fenômenos tradicionais, mediante o vento, o terremoto ou o fogo. O Senhor se manifesta a Elias de forma inesperada, e por isso cabe-nos viver sempre atentos e atinados, para não perdermos de vista os sinais de como Deus se faz presente em nossa vida. A segunda leitura é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 9, versículo de 1 a 5. E Paulo nos convida a não medirmos esforços na defesa do projeto de Deus. Jamais nós devemos nos fechar ao modo como Deus se revela e das graças com as quais Deus reveste a nossa vida. Às vezes nós somos muito ingratos. E o apóstolo Paulo fala sobretudo da ingratidão dos seus contemporâneos, dos judeus. Tantas graças Deus havia beneficiado aquele povo. E, no entanto, eles continuavam resistentes, muitos judeus, e não acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho, São Mateus narra uma manifestação de Deus, uma manifestação de Jesus, uma teofania, especialmente o capítulo 14, que é proclamado, versículo 22 a 33, que há profunda relação com a teofania, com a manifestação de Deus, tal como ocorre com o profeta Elias, lá do Monte Horebe. A leitura do Evangelho deste domingo continua a narrativa do Evangelho do domingo anterior. E essa continuação é marcada logo no início do Evangelho, quando nós lemos, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. E o trecho que é proclamado na liturgia de hoje tem dois momentos importantes. Primeiro é esse movimento de Jesus em direção à montanha. Após a multiplicação dos pães, nosso Senhor manda os discípulos que atravessem o mar, despede as multidões e sobe à montanha e passa a noite em oração. E outro momento importante é na tempestade, quando Nosso Senhor aparece
Os discípulos não o reconhecem, pensam que é um fantasma. De certa forma, duvidam da presença do Senhor. Mas Nosso Senhor lhes diz: coragem, sou eu, não é um fantasma. Não tenhais medo. E Pedro então lhe diz: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Pedro quase se afogou, se não fosse a presença ali do Senhor, porque lhe faltou a confiança. Quando nos falta a confiança, em meio à tempestade, nós corremos o risco de sermos tragados. Por isso, devem ter sempre a confiança. O Senhor se faz presente, não é um fantasma, e Ele nos dá a sua mão e salva a nossa vida. E assim, no Evangelho, nós temos uma sequência de eventos que ocorrem no mar. Enquanto Nosso Senhor estava na montanha em oração, os discípulos atravessavam o mar. E o seu barco, o barco dos discípulos, era agitado pelas ondas, por uma grande tempestade, por causa do vento. Jesus vem ao encontro do seu discípulo caminhando sobre o mar. E o que impressiona nesse relato é que os discípulos têm medo. E o medo dos discípulos de Jesus, quando vê Nosso Senhor e pensa que é um fantasma, se justifica pela impressão de que, em meio àquela tempestade, tem a impressão que Nosso Senhor fosse um fantasma. E não pelo fato de que alguém pudesse caminhar sobre as águas em meio a um mar agitado. E o final desse primeiro momento se conclui, como geralmente se conclui as manifestações de Deus, as teofanias, com uma exortação que Nosso Senhor dirige a seus discípulos. Coragem, sou eu, não tenhais medo. É esta palavra de Nosso Senhor que nós escutamos nesse tempo de pandemia. Talvez também o medo nos acomete. 5 meses que nós estamos nessa tempestade, ainda o mar não se acalmou. O número de mortes tem aumentado, já quase 100.000 mortes. Sentimos que a vida deve continuar, mas como continuar? E nós somos chamados à confiança em meio a essa tempestade. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E o segundo momento da narrativa do Evangelho envolve as consequências dessa manifestação de Jesus. Jesus havia acabado de dizer, sou eu. E Pedro, quase que numa falta de fé, diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E diante dessa intervenção de Pedro, que demonstra não confiança, mas uma certa dúvida, Jesus responde a ele, vem. E ao chamado de Jesus, Pedro prontamente sai do barco e começa a andar sobre a água. Mas o vento lhe causa medo, e o medo faz com que ele comece a afundar. E ele grita naquele momento, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Quase se afogou, porque duvidou. Então, no primeiro momento, o medo era porque achava que Jesus fosse um fantasma. Agora o medo é a tempestade, o vento. Pedro começa a caminhar e parece que não vai dar conta da missão. E Jesus o censura por sua fraqueza na fé. E aqui uma relação muito, de certa forma, aparente ou muito sutil, entre o contrário, que nos mostra que o contrário da fé é o medo. Por isso, a cada momento de medo, deve haver um alerta para dar-nos, para que nós possamos nos dar conta de que o Senhor está sempre conosco. Pois é a presença de Deus que afasta de nós o medo e nos convoca sempre à confiança.
Nessa leitura do Evangelho, narrado por Mateus, há muitos elementos simbólicos, ou melhor dizendo, cujo simbolismo traz uma mensagem muito grande. Pois a própria travessia do mar pode significar a missão da comunidade. A comunidade precisa sair de si mesma, fazer uma travessia e a outra margem para anunciar o Cristo Jesus. E a tempestade que se abate sobre a barca, que é a igreja, em travessia, mostra as dificuldades da missão, as dificuldades vividas pelas comunidades de São Mateus no primeiro século e as dificuldades da missão em todos os tempos. Assim, a comunidade que se sente ameaçada pelas forças adversas, o mar, o vento, necessita de uma fé muito forte para não ser tragada pelas ondas perigosas. E há ainda o contraste entre a serenidade de Jesus, que se encontra na montanha em profunda comunhão com o Pai, e o apavoramento dos discípulos em meio às ondas ameaçadoras no mar revolto. O medo dos discípulos revela a falta de fé, que é inconcebível para quem pretende ser um autêntico seguidor de Jesus Cristo, para quem se coloca em missão. Porque a falta de fé pode levar o missionário, o seguidor de Jesus, a se sentir perdido no meio das turbulências. E quem é enviado em missão necessita sentir sempre, no meio das dificuldades, a presença do Senhor ressuscitado, que nos tranquiliza com a sua palavra. Coragem, não tenham medo, sou eu. O medo paralisa. E não nos deixa sequer reconhecer a presença do Senhor, quando Ele se manifesta. Pensamos que é um fantasma, porque estamos paralisados pelo medo, que cega, de certa forma, a nossa visão, que não nos permite ter uma visão correta a respeito da realidade, das possibilidades de avançar. Assim, toda a comunidade, a igreja, ainda hoje, e de fato assim o é, pode ser comparada a esse barco, esse pequeno barco, que estava navegando em meio a uma sociedade muitas vezes hostil, muitas vezes que rejeita os valores do reino, em vez de uma situação marcada pelo ódio, pela recusa à fé, pela falta de paz, de solidariedade, de partilha. Mas a comunidade é mandada e enviada por Jesus em missão. A segunda leitura é um trecho tirado do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 9 a 13. E tal como o Evangelho, nessa leitura nós temos também uma teofania, uma manifestação de Deus. Aqui é o profeta Elias, que, por medo de Jezabel, que lhe ameaçou de morte, fugiu para o deserto até chegar a Horebe, a montanha de Deus, o Sinai. E no Horebe, Elias procura uma gruta e ali se abriga durante a noite. Deus se dirige ao profeta e ordena: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor convida o profeta a ir ao seu encontro no monte. Elias, porém, precisa reconhecer o momento em que Deus se manifestará e o modo como será essa manifestação de Deus. O relato traz as imagens habituais da teofania, o vento impetuoso, o terremoto, o fogo, tal como ocorreu lá no Monte Sinai com Moisés, quando recebeu as tábuas da lei. E em nenhuma dessas expressões conhecidas da manifestação de Deus, ele aí estava. Pelo contrário, o Senhor se mostrou presente numa leve brisa e diante de Deus, Elias cobre o rosto com o manto, sai e se põe à entrada da gruta. A manifestação do Senhor ao profeta Elias, tal como ocorreu com Moisés, acontece por meio de fenômenos naturais
E lá no Monte Horebe, a montanha de Deus, tal como nosso Deus havia manifestado a Moisés, ali Deus se manifesta a Elias, não por meio do fogo, do trovão, da tempestade, mas por meio daquela brisa suave. Por isso, diante da manifestação de Deus, Elias cobre seu rosto, como antes fizera também Moisés. E as duas teofanias, ou seja, as duas manifestações de Deus, estão relacionadas à aliança. O Senhor veio a Elias em um momento em que a aliança selada com o povo de Deus, com Israel, por intermédio de Moisés, estava sendo ameaçada. E uma vez mais, Deus toma iniciativa e mostra sua bondade e vem em socorro do seu povo. E a segunda leitura é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5. Paulo conta a razão de sua tristeza, que é a situação dos israelitas, dos judeus, em relação à salvação. Deus se manifestou definitivamente em Cristo, mas uma parte do povo eleito não acreditou, não reconheceu em Jesus o enviado de Deus, o Messias, o Cristo. E o apóstolo Paulo sente tão profundamente essa situação chega a desejar a morte, ou sofrer, ser segregado por Cristo em favor dos seus irmãos. É incompreensível a resistência dos judeus diante de tudo que tinham recebido de Deus. A filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e os patriarcas. E nada disso parece ter sido suficiente, tanto benefício recebido, tanta graça, para que diante da manifestação de Cristo, os israelitas pudessem perceber Deus aí presente e reconhecê-lo como Salvador e como Messias. Por fim, e talvez assim o mais importante para o apóstolo Paulo neste momento, que ele recorda é a humanidade de Jesus. Cristo descende do povo de Israel. Por meio do povo hebreu, o povo eleito, o povo judeu, Cristo, na condição de humano, chegou até nós e garantiu a salvação a todos. Foi por meio do povo eleito de Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O povo foi responsável, o povo eleito, pela vinda de Cristo Jesus. Por que então renegá-lo? Porque o povo de Deus não soube reconhecer essa manifestação de Deus e responder com grande abertura a Cristo Jesus. Não temos uma resposta fácil, mas diante de tantos benefícios não podemos, porque também nós recebemos tantos benefícios de Deus, nos fechar em visões estreitas que nos impedem de reconhecer Deus que vem ao nosso encontro. Assim, tenhamos sempre presente as graças que recebemos do Senhor e nos abramos à sua manifestação, à sua teofania em nossa vida.